Aproveite os melhores descontos. Seguindo com o CBN Campinas 9h48, estamos ao vivo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Andréia von Zuben. Muito bom dia, Andréia. Bom dia a todos vocês, aos ouvintes. Marcando ponto no CBN Campinas, né, Andréia? Verdade. Sempre bom poder informar. Sim, os microfones aqui estarão sempre abertos para vocês aí. Muito obrigada. E o assunto é muito importante, né? Eu até estava comentando com o André agora há pouco, né? As praias no litoral paulista, segundo informação, estão lotadas, né? Uhum. E já começa aquela preocupação com aglomeração, né? E aí vem aquela preocupação também com a Covid. Daqui a 2 semanas, será que vamos ter de novo alta nos casos, né? Então, essa é a grande questão. Depende muito do comportamento das pessoas, né? Eu acho que nós estamos numa fase da pandemia que o poder público já não tem mais a capacidade de intervir no comportamento das pessoas. E cabe a cada um ter consciência de que ação está tomando e que decisão está tomando sobre o risco que vai correr. Fato é, nós ainda estamos em pandemia, nós ainda temos transmissão de Covid e aglomerar ou ficar com muita gente, você não sabe quem ali pode ser um assintomático que está transmitindo ou uma pessoa com algum sintoma brando, né, uma dor de garganta, um espirro, uma tosse também está transmitindo. Então, quando a gente toma a decisão de estar com muitas pessoas, lembrando, né, como é que é a transmissão? É ficar a menos de 1 metro, sem máscara, compartilhando objetos, ou às vezes compartilhando a mão, né, pegando na mão de alguém, depois pondo a mão no olho, na boca, no nariz, eu vou correr risco. Existe risco de daqui a 2 semanas ter um novo aumento de casos? Existe sim. Existe o risco de eu estar me expondo e pegar a doença? Existe também. E infelizmente nesse momento eu creio que precisamos da consciência coletiva e a consciência de cada um. Doutora Andréia, bom dia. André Berenguel. A senhora falou com relação ao uso de máscaras, né, a possibilidade até de um possível aumento em número de casos nas próximas semanas. Na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo de ontem, ela coloca aqui que o governador João Dória deve anunciar a flexibilização do uso de máscaras logo depois do carnaval. Ainda não está definido se elas poderão ser dispensadas somente quando a pessoa caminhar ao ar livre ou em todos os ambientes. A gente está falando nesse período do carnaval. A Unicamp, por exemplo, preventivamente adiou o retorno das aulas da semana que vem para o dia 14, até em função disso. Senhora, na visão da senhora, seria um momento ideal para ter essa flexibilização? Então, essa coisa do uso de máscaras ao ar livre é algo que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque o que eu sempre digo, a transmissão, ela é feita por gotículas, né? Se você estiver sem máscara e você estiver num ambiente ventilado ou num ambiente ao ar livre, não tiver ninguém a menos de 1 metro de você não consegue transmitir, porque a gente está tratando de que as pessoas chamam de perdigoto, né? Algo da fala que é pesado e cai, né? Cai no chão, e a próprio fato de você estar ao ar livre faz com que seja muito mais difícil que aquelas gotículas elas fiquem ali naquele ambiente. Então é mesmo mais seguro. Eu acho que é possível sim, e eu acho que a gente vai ter que voltar a conviver em sociedade, entendendo que se a gente estiver doente, aí é diferente, espirrando e tossindo, nós devemos nos manter isolados, eventualmente se tiver que sair, realmente colocar as máscaras de qualidade e evitar a convivência com outras pessoas. Na fala, é mais difícil conseguir fazer essa transmissão, e o ar livre é mais difícil ainda. Lembrando que essa coisa de estar mais de 1 metro, ela é muito importante e ela pode até mesmo substituir o uso de máscara nesses ambientes ao ar livre. Eu não acho errado, mas eu acho que as pessoas têm que entender o modo de transmissão e cuidar, porque a gente vai ter que entender que essa doença, ela veio para ficar.
Não vai ser uma doença que ela vai ter um caráter transitório. Claro que a gente vai ter ondas com mais casos e ondas com menos casos, mas a gente tem que começar a realmente conviver com essa doença e ter os cuidados de consciência para não passar para o outro e saber como é que pega e evitar pegar. Eu acho que este é o caminho, sim. O momento correto depende muito da situação epidemiológica, né? Acho que a Ômicron ela tem uma característica de ter um período de incubação mais curto e a gente talvez não vá precisar nem de 2 semanas para ver como é que vai ser o comportamento pós-carnaval. Provavelmente, menos de 1 semana a gente vai ver como é que vai ser, se vai ter realmente um novo aumento de casos ou se vai continuar da mesma forma que vinha ocorrendo com queda. Doutor André, aqui é o Delfino. A situação em Campinas nesse momento é uma situação, vamos dizer, tranquila, sob controle? Como é que está a situação? A situação em Campinas é uma situação de decréscimo do número de casos. Nós estamos, quando a gente fala daquele RT, né, que é a taxa de reprodução do vírus, ou seja, a capacidade de uma pessoa passar para outra, menor que 1. Então, se tudo continuar como está, se as pessoas tiverem mínimos cuidados, especialmente nesse momento de carnaval, a gente crê que vai continuar tranquila. O que significa ser menos de 1, né? Cada 100 pessoas vão passar para 90 e a cada 90 vão passar para ainda menos pessoas e assim sucessivamente. O que não pode, né, a gente voltar a ter uma transmissão muito alta. Neste momento a gente está numa situação estável, lembrando, né, que a gente ainda existe o risco individual. Às vezes eu posso ter a doença e agravar, e principalmente descontrolar doenças de base e precisar de hospitalização, de leito de enfermaria e de leito de UTI. Mas coletivamente a gente está tendo um decréscimo do número de casos. Até confirmando isso que a senhora falou, a gente teve está tendo, né, ao longo desta semana, dia após dia, com os boletins da Secretaria de Saúde, essa queda no número de pacientes internados. A gente anunciou aí abaixo de 100, ontem já estávamos com 84 pacientes internados em leitos de UTI, 121 em enfermaria, mas agora tanto UTI quanto enfermaria tem tido uma redução e isso tem se confirmado dia após dia. Além dessa redução na internação, a redução está bem maior nas nossas portas, né? Que nós monitoramos aqui, né, no Devisa, a Secretaria de Saúde, tanto o número de pessoas que chegam para atendimento nos centros de saúde, pronto atendimento e pronto-socorros, e inclusive nos pronto-socorros privados, e a gente está vendo o decréscimo, porque é diferente a pessoa que chega com um quadro gripal, né, que se assemelha a um quadro gripal leve, e ela vai receber os primeiros atendimentos e vai ser dispensada, isso a gente monitora, está caindo. Da pessoa que precisa ser internada, ou enfermaria, se tiver com um quadro mais leve, ou UTI, se tiver com um quadro mais leve, também está caindo. Então, realmente, a gente está numa fase de decréscimo, de desaceleração da epidemia aqui no município de Campinas. Doutora Andréia, eu moro aqui na área central de Campinas e em frente ao prédio onde eu moro tem um barzinho. E todas as noites esse barzinho funciona. E ontem eu estava chegando lá e eu fiquei impressionado com aquela quantidade de mesas na calçada, as pessoas muito próximas uma das outras, todas sem máscara, sorrindo, bebendo, né? Então é uma situação difícil, porque nós estamos vivendo uma pandemia já há 2 anos, as pessoas sabem dos riscos, né? E continuam, né, colocando a própria vida, né, em risco. Então, não tem nem o que falar mais, né, doutora? Eu entendo que as pessoas, elas estão fazendo escolhas, né? Eu acho que informação todo mundo tem, informação de qualidade. Eu acho que vocês, a imprensa toda, fez um trabalho excelente de divulgação, de estar com os especialistas na área falando como ocorre essa transmissão. A informação as pessoas têm, elas estão fazendo a opção. E a opção, às vezes, para aquela própria pessoa, ela pode ter um quadro de Covid, mas ter um quadro extremamente leve. Mas ela pode passar para alguém que vai ter um quadro mais grave.
e pode, inclusive, passar para alguém que pode evoluir mal. Mas é o que eu acho que falei no começo da entrevista. A gente está numa fase que não há mais como haver o controle sobre a vida das pessoas. Nós aqui na saúde pública, a gente sabe, né, que, por exemplo, muitas vezes você está convivendo aí com alguém com uma diabetes descontrolada e a pessoa escolhe, por exemplo, não fazer atividade física, comer de modo desregrado, faz a escolha para a vida dela, por mais que ela tenha informação. Essa doença, ela é ruim porque a decisão da pessoa não implica só na vida dela, pode implicar na vida de outras pessoas. Mas realmente é isso, né, Delfino? A gente está num momento que vai da consciência realmente de cada um, porque nem a sociedade suporta mais medidas restritivas, nem a própria economia, e não há nem mais como nós pensarmos nisso. Ainda bem que tivemos as vacinas, ampla cobertura vacinal, e diminuímos muito o número de internados e mortes, né? É isso, essa é uma arma extremamente importante. As outras seriam o distanciamento, o uso de máscara e higiene de mãos, mas aí não temos como controlar mesmo cada uma dessas pessoas. E, doutora Andréia, atualmente a Secretaria de Saúde, Devisa, investiga algum eventual surto ainda nas escolas e até mesmo nos asilos? Sim, a gente continua investigando, as investigações não param, e aí, assim, poucas escolas estão com surtos confirmados, mas existem algumas que sim, várias são descartadas, mas hoje eu acho que uma das maiores rotinas aqui do Departamento de Vigilância é essa investigação. Ainda mais porque como a gente está com um surto coletivo, né, tem bastante caso ainda, né, de Covid, é muito comum que 1, 2, 3 pessoas acabem convivendo no mesmo ambiente com Covid, às vezes com vínculo, uma passou para outra, e isso configura um surto, às vezes sem vínculo. Exemplo, né, às vezes tem uma professora e um aluno, quando você vai investigar, tinha caso na casa do aluno, tinha casa na casa do professor, e eles não se relacionam, não foi naquele ambiente escolar. Mas às vezes acontece de sim ter sido no ambiente, aí a gente tem que interromper as aulas para ver como foi essa quebra da barreira sanitária e, consequentemente, trabalhar em todos os determinantes que levaram àquela quebra de barreira para que não ocorra novamente. Mas sim, a gente continua investigando. Doutora Andréia von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, os microfones aqui da CBN sempre à disposição, viu, doutora? Eu agradeço, de novo, insistindo, né, que a gente ainda está com a cobertura vacinal de crianças aquém da nossa meta, né, estamos próximo a 41%, nossa meta é 90%, e queria continuar insistindo para a importância da gente ter toda a nossa população vacinada, incluindo crianças, lembrando que a gente tem uma vacina segura, aprovada e importante para não termos gravidade, risco de internação e risco de óbito. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora. 10:02.